Celebração da paixão do Senhor. Jesus, amor eterno e transformador. Irmãos e irmãs, o Filho de Deus, fiel ao Pai até o fim, ofereceu a sua vida pela nossa salvação. O extremo do seu amor o fez abraçar a cruz e morrer para que vivêssemos. Para a sabedoria humana é loucura, mas para quem crê é sabedoria divina. O nosso coração transborda de gratidão para com o Deus da vida. Contemplemos o amor eterno e transformador, na certeza de que, em Cristo, renascemos para a vida. Lembrai-vos de vossa misericórdia, Senhor, e santificai com a vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo vosso Filho instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amor nos
do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olhares. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tua
vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então,
com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Lembramos mais uma vez que agora não é evangelho, é a narrativa da condenação de Jesus e sua morte. Então não se faz o sinal da cruz. Assim como também quando você entrou na igreja hoje, não é hora de fazer o sinal da cruz. Cadê o Cristo? Ele morreu por você. Acompanhe o folheto, porque tem um momento da assembleia. E aí você participa dando a sua resposta diante daquilo que nos é apresentado. Então é bom você acompanhar o folheto. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procuras? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procuras? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha.
Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros lhe disseram isto de mim. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz.
Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que nela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte os reis dos judeus? Então começaram a gritar. Não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nenhum crime nele. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não
Vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
Pode assentar um pequeno instante. Só fazendo algumas acenações, é que ainda as gerações não aprenderam que às 3 horas da tarde, da sexta-feira da Paixão, é o momento principal. Graças a Deus, ao longo desses 10 anos, no primeiro ano, no segundo ano, essa igreja ficava vazia neste horário. Hoje, graças a Deus, o povo vem para experimentar aquela dor de 2000 anos atrás. Esse é o momento principal porque Jesus morreu às 3 horas da tarde. E Ele não morreu por si. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. E aqui você vê todo o trama, né? Todo o trama para a sua morte. Inocente. Não estava encontrando caminhos para condená-lo. Porque, na verdade, os pecados não pertenciam a ele, os pecados pertenciam a nós. E então, por isso, todo esse testemunho que a gente tem. E é desta cena também que vem a nossa devoção mariana. Porque Jesus deixa a sua mãe para nós. João não é filho de Maria, todo mundo sabe disso. Maria teve um único filho. Mas Jesus vai voltar para o céu. Vai subir para o céu, vai sentar à direita de Deus Pai. A mãe é criatura como nós o somos. Ela vai viver mais uns anos. Viúva e sem o filho. Até nisso Jesus então imagina que ela precisa de cuidados. E chama então o caçula do grupo, o que era mais da família, que estava sempre perto, dando carinho. E fala: mãe, a partir de hoje ela é seu filho. João, a partir de hoje ela é sua mãe. E daquele momento em diante, João levou Maria para os seus cuidados. Não sabemos quanto tempo ainda viveu, mas nós temos essa certeza bíblica, que ela teve os cuidados. E que nós continuamos sendo cuidados por ela e mantemos essa devoção a Maria. Por isso que no domingo, às 5 da tarde, nós teremos a celebração de encerramento da Semana Santa. E a gente faz a procissão, então, com o triunfo de Nossa Senhora. Eu não posso ficar com ela só naquelas dores, nas 7 dores. Ela também se tornou vencedora. Nós também nos tornamos vencedores quando passamos pelas provações. Basta ter fé. Então aqui traz para nós, esse momento que a gente está vivendo, todo o nosso ser igreja. Toda a essência do cristão nessa unidade de 2 liturgias próximas, a de ontem e a de hoje, das 3 horas da tarde. Não morreu por morrer. Não morreu porque estava doente. Morreu para salvar a humanidade com seus 33 anos. E aqui então, esta liturgia traz para nós todo um sentimento de dizer: prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus amigos. Valorizemos sempre esse momento e tiremos proveito dessas ocasiões que a igreja nos oferece. A liturgia das 3 horas é composta de 3 momentos claros, distintos. Primeiro, a palavra de Deus ilumina a nossa vida e vai mostrando como que aconteceu.
O profeta lá no Antigo Testamento já profetizava: vai acontecer algo na humanidade que vai ficar registrado para sempre. E ele então profetiza, faz todo um discurso profético 500 anos, 600 anos antes de Cristo. Depois que você passa pela mesa da palavra, que é o primeiro momento, você tem então o rezar pela igreja que Jesus instituiu. A igreja de Jesus Cristo. Hoje tem muitas. Toda esquina tem pequenas igrejas, grandes negócios, mas Jesus fundou uma. É essa que eu faço parte dela. Ele fundou uma. E nessa igreja que ele fundou, nós temos o dever de rezar. Nós rezamos pelo mundo inteiro. Rezamos pelos que creem, pelos que não creem, pelos judeus, pelos que não acreditam em Deus, pelos que não acreditam em Jesus Cristo, por quem governa o país. Rezamos por todos, porque eu não salvo sozinho. Não se iluda que você vai salvar sozinho. Você tem que cativar alguém para você salvar junto. Eu tenho que rezar por alguém. Às vezes é dentro da sua família, às vezes é o seu vizinho, às vezes é aquele que você passou a chamar de inimigo. Mas você tem que rezar por alguém. Você tem que ajudar alguém a encontrar com Deus. E a igreja, então, na sua sabedoria, você tem as orações universal. Abarca o mundo inteiro. Não só a minha casa. Não só os meus filhos, o mundo inteiro. E depois, então, que a gente passa por esses dois momentos, você lembra que Jesus morreu por causa sua. E aí você recebe a Eucaristia, mesmo no dia da morte. Geralmente, quando morre gente na família, você nem apetite para comer você tem. Faz às vezes a comida para quem chega, né? Não para os que estão em casa. Por isso que esse dia também é dia de jejum, porque dias de morte, dia de sofrimento, dia de dor, dia de choro, você não tem apetite para comer. É os parentes que chegam de longe que tem que fazer os tachos para dar para quem chegou, não para quem está ali. E Jesus nos amou tanto que até nesse dia você pode receber Ele em alimento. Depois de passar um momento de jejum, você fala assim: agora eu quero que o Senhor me purifique. Você que tem a oportunidade de fazer a sua confissão hoje, aqui na parte da manhã, até meio-dia. Você que o fez ao longo da quaresma, que a igreja propiciou. Você vai entrando nesse estado de graça. E aí você reza pela igreja, depois você alimenta o seu espírito e volta para casa sem dizer nada. O padre não pode te abençoar no altar porque o Cristo não está aqui. Ele morreu por sua causa. Só na vigília de amanhã para depois é que você volta então em clima de festa. Ou no domingo, né? Com a procissão da ressurreição. Aprendamos, deixemos que as liturgias da igreja nos catequizem. A função dela é isso, de fortalecer a nossa fé. Quando você conhece, você ama. Quando você não conhece, ser católico ou não ser, está na mesma. Estando falando em nome de Deus, está bom. Não é bem assim, não. Então vamos agora passar para o segundo momento desta liturgia da igreja, que é então a oração universal. Na oração universal, você tem uma motivação. A irmã Júlia vai motivar esse primeiro momento, eu vou estar rezando, mas na oração universal você tem uma motivação e a bênção do Padre. Mais uma motivação e a bênção do Padre, e aí a gente lembra do mundo inteiro. Começa pela igreja, que Jesus instituiu em Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
Vamos agora então ficar em pé. Irmã Júlia, fica do lado de lá, por favor. Então, a primeira causa da nossa oração desta tarde é pela igreja. A igreja instituída por Jesus Cristo. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Os poderes do mundo não poderão vencê-la. É por essa igreja que a gente reza. Então agora vamos ver a motivação que a irmã nos traz. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso santo nome. Amém. Antes da irmã fazer a motivação do Papa, feche os seus olhos e, pela imaginação, veja a figura do Papa. Papa Francisco, doente. Hoje, por exemplo, celebrou esse momento, o fuso horário sai mais cedo, 3 horas lá é mais cedo do que aqui, na cadeira de rodas, mas lá firme. Francisco é o sucessor de Pedro, lá no começo. 266 papas na história. O servo de Deus, o homem de Deus, mesmo arrastando, ele está ali. Quantas pessoas com uma pequena depressão é suficiente para afastar da igreja? Qualquer coisinha, é sol, é chuva, qualquer coisinha, não sai de casa. A gente deveria testemunhar a nossa fé. Mesmo arrastando, segurando na bengalinha, arrastando, mostrando pela minha igreja. Na imaginação, eu lembro do seu Papa, do nosso pastor. Vamos rezar por ele, para que ele persevere até o fim, para que ele vença as forças dos inimigos. Católicos que falam mal do Papa, que vergonha! As redes sociais, às vezes, dizem católicos. Judas. Esses que ficam falando mal do Papa, é Judas. Rezemos pelo nosso querido Papa Francisco. Vamos ver a motivação. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos desta tarde, e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer na sua fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando se diz rezar pelos membros da igreja, são muitos. Toda a instituição de igreja, você pensa aí no Papa, nos bispos, nos diáconos, nos padres, nas irmãs, nos coordenadores de pastorais, todos aqueles que nos ajudam a levar a semente do amor de Deus. Se você faz parte de alguma delas, sinta feliz. Você é membro atuante da sua igreja. Eu sou coordenador dessa pastoral, então zele como pastor. Dê testemunho que vale a pena trabalhar pelo reino.
Jesus chamou outros 72, esse 72 é você nas coordenações que você assume para servir a sua igreja. Então não só pelo bispo, pelos papas, mas todo esse povo santo que tem amor à igreja de Jesus Cristo. Vamos à motivação. Por todos os membros da igreja, oremos pelo nosso bispo Miguel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui nós rezamos por todas as crianças, por todos os batizados. Catecúmeno significa aquele que é batizado. Rezemos pelo povo de Deus. Vamos à motivação. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, Senhor nosso. Esses catecúmenos nós fazemos parte dele porque você é assembleia batizada. Você foi batizado. Que então você viva o seu batismo de verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos e filhas adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. A unidade dos cristãos, como é feio quando uma igreja que se diz cristã, seguidora de Cristo, implica com a outra. Seja o católico para com os evangélicos, seja os evangélicos para com os católicos, seja este ou aquele nome, é feio. Porque o Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, é a igreja cristã. Então nós temos que estar rezando sempre uns pelos outros e respeitando a maneira de cultuar a Jesus Cristo. Mas somos todos irmãos, o respeito deve vir sempre em primeiro lugar. Que você aprenda a respeitar e queira também ser respeitado na caminhada da sua fé. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós encontramos cristãos mal informados, que maltratam os judeus, acusando-os da morte de Jesus. Mas esquece que também são nossos irmãos. Se nem Jesus condenou, por que nós temos que condenar? Tem gente que é a favor da guerra porque está exterminando pessoas. Rezemos pelos judeus, povo sofrido. Desde o tempo de Hitler, ainda existe um certo preconceito com esse povo. Rezemos por eles, para que eles tenham um mínimo de paz
em sua nação, entre os seus. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos no século 21, mas por incrível que pareça, ainda existe aqueles que dizem que não creem. Não vai à igreja porque não creem. Não batiza os filhos porque não creem. Não recebe os sacramentos porque não creem. Não sei que mente tem, mas não creem. Vamos rezar para essas pessoas. São dignos de nossa dó. São dignos de nossas orações. Que não creem em Cristo e que não creem em Deus. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontre a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas vivas, mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Prossiga. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dentro de uma democracia, quem foi eleito, mesmo que não seja do meu gosto, do meu prazer, do meu voto, é aquele que me representa. Então nós precisamos de ter respeito por aqueles que são eleitos, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal, porque foi eleito democraticamente. Então, se eu quero o bem da nação, a gente reza por eles. Não é apedrejando, mas é rezando para que ele tenha uma boa ideia, para que ele traga coisas boas para o povo, para a nação, para o país, para o Estado. Então sempre é dever nosso, nas suas orações, mesmo que aquele que foi eleito não é do seu convívio, mas ele hoje está nos representando, que ele tenha boas ideias para trazer coisas boas para o povo, que é isso que Deus quer, né? Que o povo viva bem, que tenha dignidade, que tenha respeito. Então rezemos nesse sentido, pelos nossos representantes mais diretos, o nosso prefeito municipal, Kaique, pelo governador Romeu Zema, pelo nosso presidente da República, por aqueles que você votou e hoje foram eleitos. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam,
em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esse pedido que ora fazemos, ele às vezes bate à porta da sua casa. São aqueles que sofrem. Muitas famílias passam por diversas formas de sofrimento. O sofrimento do desemprego, o sofrimento da doença, o sofrimento de um filho preso. Tantos e tantos sofrimentos que batem às nossas portas. Alguns desanimam, desesperam, blasfemam contra Deus, muda de religião, briga com Deus, para de frequentar a igreja. Mas o sofrimento, a gente está lembrando dele aqui, ó, nessa cena. O sofrimento faz parte do ser humano. Então, quando ele bater a sua porta, que você tenha um coração mais aberto, mais preparado, para dizer: Senhor, se veio para mim, eu assumo, me dê força para vencer. Eu quero aprender com a minha mãe, eu quero aprender contigo. Mas o sofrimento faz parte da existência humana. Nunca blasfeme, nunca questione. Senhor, se veio para mim porque eu sou capaz de carregar. Deus não dá a cruz maior do que a nossa possibilidade. Vocês conhecem tantas pessoas doentes na comunidade. Talvez, se não esteja aqui presente, reze por elas. Você conhece tantas provações que passam, reze por elas. Mas não fique de braços cruzados e ela está falando desse distanciamento e você não diz nada. Dê força para o seu irmão, para a sua irmã. Não preciso de mudar de religião para me poder encontrar com Deus. Eu preciso de abrir o coração para aceitar quando Ele permitir que eu sofra. Cada um lembre pelo menos de uma pessoa que esteja precisando da sua oração nesta tarde, desse dia tão especial. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs. O Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Feche então seus olhos por um momento. Mentalize uma pessoa pelo menos. E coloque no esquife de Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chega até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em sua provação se alegre com o socorro da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesta liturgia das 15 horas, agora a gente lembra a cruz. O beijo da cruz, não porque nós simpatizamos com o sofrimento, não somos masoquistas, mas o beijo que você dá à cruz, primeiramente é pelo amor. Amor àquele que morreu por você. E segundo, por saber que se a cruz vier para você, você também vai saber conduzi-la e será um vencedor.
Por isso que você canta vitória, tu reinarás. A cruz não fica o tempo todo. A cruz é uma passagem. Que nós possamos aproveitar esse momento, não o beijo pelo beijo, mas saber reconhecer o que Ele fez por você. E se a cruz vier para você, você sabe, também saber carregá-la, como fizeram os mártires, como fez Maria. Uma espada de dor transpassará a sua alma. Ela aceitou e venceu. Vamos agora então a proceder com esse momento. O padre, junto com seus auxiliares, vai buscar o sinal da nossa fé católica. Todo batizado carrega na fronte uma cruz. Levanta, abençoa a sua fronte. Deita, abençoa. Levanta, abençoa. Recebe a refeição, abençoa. Entra na igreja, abençoa. É o sinal que a gente carrega e que a gente deve respeitar, admirar e, por que não, adorar. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Sempre é dever nosso de lembrar que a coleta que a gente faz hoje, qualquer valor que você coloca aqui,
ela não pertence à diocese, à paróquia, ela vai para a Terra Santa. Sobretudo para esse período que teve guerra, para a reconstrução daquilo que é da devoção do nosso povo. Então, se você quer participar desse momento, pode saber o que veio, nós recolhemos e a gente manda para a Terra Santa. É uma vez no ano que a gente faz. Então, você é convidado também a dizer assim: eu nunca fui lá, mas eu ajudo com aquela moedinha, com aquele tico-tico que eu coloco lá no altar. Né? Então, participe desse momento. Primeiramente, os auxiliares do altar fazem então a sua venha, e depois, como a gente está acostumado, começa do lado de lá, para não tumultuar muito, né? Não, aliás, aqui dá para fazer, que nós temos dois lados, esse ano a gente organizou, né? Podemos, primeiro aquele lado, paralelo àquele lado, e assim depois a gente fecha no meio, tá bom? Primeiro, então, os auxiliares. Deixa mais perto.
Nós chegamos no quarto e último momento deste tempo da paixão de Cristo, que é agora sermos alimentados. Prova de amor maior não há. Nem no túmulo ele esqueceu de nós, nem na cruz, nem no túmulo ele esqueceu de nós. Por isso que nessa data também a gente recebe a Sagrada Comunhão nesse momento. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, vamos juntos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ouça o sinal, ele está chegando para nos alimentar. Acompanhe esse sinal. Esse aqui você pode retirar. Vai retirar isso aqui. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes são os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digna de entrares em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãos, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa, que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Graças, São José. Rogai por nós, dai-nos santos e numerosos sacerdotes. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode assentar um instante. Só lembrando que a celebração de hoje ela termina em silêncio e nem bênção, não tem bênção, porque o Cristo está morto. Nesse momento não existe bênção, né? Conforme está aí no seu folheto. E lembramos que logo mais às 20 horas nós temos o descendimento e a procissão com o Senhor morto. No sábado também no horário das 20 horas. No domingo, 6 da manhã, tá? Então, os horários 20 e 20, hoje e amanhã às 20. No domingo, 6 da manhã, com o Cristo ressuscitado. A celebração às 6 da manhã. Às 5 da tarde, encerrando, nós teremos a homenagem a Nossa Senhora. A missa, mas com homenagem até o triunfo de Nossa Senhora. Não podemos ficar só nas dores. Confere o seu programa de festa lá, mas eu só estou lembrando esses horários alternativos. 2 horários das 20, às 6 da manhã e o encerramento às 5 horas da tarde, não 6. Encerramento mais cedo, porque vocês estão cansados e segunda-feira de pegar no batente, né? Fiquem em pé agora para ouvir essa oração e a gente sai em silêncio. Quando eu cheguei, fiquei preocupado como que o povo estava conversando em plena sexta-feira da paixão na casa de Deus. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Tem algumas.